Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. Aleluia! Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você estar sempre inteirado das nossas postagens aqui em nosso canal. Temos como propósito no nosso canal sempre tratar assuntos concernentes à palavra do Senhor nosso Deus, em forma de pregação expositiva, em forma de ensino, sempre levando uma mensagem na área da liderança, na área do ministério, buscando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, conforme Paulo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 4, no seu verso de número 12. Nós estamos nessa segunda mensagem da série E Busquei Dentre Eles um Homem. Começamos na primeira mensagem, tratar o contexto do texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, onde diz: Busquei dentre eles um homem que se colocasse para tapar a brecha do muro, para que eu não destruísse a cidade, mas a ninguém achei. Nós, na primeira parte, se você não acompanhou, tem aí a primeira parte do vídeo 1, onde você pode se localizar, onde nós tratamos sobre a questão das três crises que envolviam o contexto de Ezequiel 22, tanto o contexto imediato do texto ali, o contexto amplo do texto, como também o contexto histórico com respeito aos pecados da casa de Judá. Deus realmente está tratando da ferida do seu povo, mas também está denunciando os problemas que ocorreram. Então, houver uma crise no ministério profético que nós aplicamos para a crise no ministério da pregação, uma crise no ministério sacerdotal, o que nós aplicamos para a crise no ministério do louvor, da adoração, da liturgia, do assunto litúrgico e sacro de louvor e adoração a Deus em nossos cultos. Por fim, uma crise no ministério da liderança, com a palavra príncipe que está no texto, e nós contextualizamos e aplicamos para nós como a palavra pastor, crise no ministério, crise no altar, crise na liderança, crise no ministério pastoral. Mas nós temos a questão da divisa central, que é: busquei dentre eles um homem, e aí colocamos também para a aula de hoje para frente, nos demais vídeos também, você deve acompanhar para se inteirar disto, nesta série de mensagens. Hoje nós vamos começar a falar então quais são as características do homem que Deus procura, uma vez que Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30 está escrito: e busquei dentre eles um homem. Se Deus está em busca de um homem, qual é ou quais são as características que Deus procura nesse homem para compor então esta tão grande tarefa de tapar o muro, de se colocar na brecha em favor do povo, para que o povo e a cidade não seja destruído, conforme Ezequiel 22:30, a negativa do texto lá encerra dizendo: mas a ninguém achei. E hoje, será que o Senhor encontra realmente alguém que possa tapar a brecha do muro, se colocar em favor do povo, da sociedade, do país, da nação, para que não venha uma destruição sobre aquele bairro, aquela vila, aquela casa, aquela família, ou o estado, ou a nação? Enfim, Deus pode encontrar hoje uma voz profética, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um instrumento que ele possa levantar, usar
com muito poder, com muita graça, com muita unção, com muita virtude, né? Com muito conhecimento bíblico, teológico, com vida no altar, né? Nós temos essas características, precisamos então nos ater a isso, porque o Deus de Ezequiel 22, verso 30, é o mesmo Deus hoje, agora, nesse exato momento, e ele também está à procura. E Deus continua procurando um homem que ele possa usar tremenda e poderosamente. Deus continua procurando uma mulher que ele possa usá-la de uma forma toda especial para a glória e o louvor do seu nome. Muito bem. Eu quero tratar então hoje com vocês, no vídeo de hoje, né? O tema do vídeo de hoje, busquei dentre eles um homem. Qual é a característica que nós queremos tratar hoje? Primeira característica, um homem de oração. Um homem de oração. Então, se você está me acompanhando, fazendo, né, essas anotações comigo, quem não anotou, assiste o vídeo 1 para anotar. Então, coloquei aqui agora, ponto 1, um homem de oração, ou que tenha, né, uma vida de oração. Sua vida seja marcada, né, por momentos de oração. Muito importante isso, né? E quem é o homem que eu vou usar como exemplo? Eu quero usar como exemplo um profeta no Antigo Testamento chamado Elias. O profeta Elias, ele tem na sua vida vários momentos em que ele está em oração. Então, percebe-se que a vida dele, né, foi marcada por vários momentos de oração. Vários momentos. Nós podemos, por exemplo, ler Elias pelo ponto de vista de Tiago, né? Nós vamos começar pelo ponto de vista de Tiago, capítulo 5, e depois nós vamos para o primeiro livro da história dos reis de Israel, capítulo 17, para a gente ver, né, confirmar isso no cotidiano da vida deste servo de Deus, né? Tiago, capítulo 5, Tiago disse assim, verso 17, Elias era homem. Eu gosto muito dessa parte do texto, que a menção aqui, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, ela é muito válida ser tocada nesse assunto, ser demonstrada aqui uma atenção a essa frase do texto, porque o Tiago faz questão de dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões ou os mesmos sentimentos, né? Então veja, o Elias não foi melhor do que eu e você, e nós não somos inferiores a Elias, porque se ele era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e às mesmas paixões, isso infere-se que nós e Elias somos também do mesmo nível, do mesmo patamar. A diferença, é claro, pode existir no chamado que Deus teve com Elias, foi um chamado específico. A vida que Elias teve com Deus foi uma vida diferente por causa do Elias e não por causa de Deus. Então, a vida que nós temos com Deus é por conta nossa mesmo. Ela pode ser uma vida espiritual abençoada ou não. Podemos ser um cristão cuja vida espiritual está derrotada, né? Ou seja, sempre descendo de vez de subir. Então, quando a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem semelhante a cada um de nós, então tira toda uma ideia de espiritualidade, tira toda uma ideia do divino, do sacro, do santo, do canônico, né? Mostrando a grande realidade nua e crua de que somos todos semelhantes, todos iguais diante de Deus. Repito, o que difere é que Deus tem um ministério específico com ele e ele corresponde com esse ministério quando coloca a sua vida no altar do Senhor, na presença do Senhor, e isto requer dele uma vida
de oração. Por isso que o texto desenvolve assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O texto diz que ele orou com instância, outra versão diz que ele orou constantemente, sem cessar. Então, revela-nos realmente que ele tinha uma vida de oração, alguém que buscava a Deus em oração incessantemente, ou constantemente, perseverando sempre em oração. O capítulo 5 de Tiago também reitera no verso 18, assim: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então você vê o Tiago fortalecendo a ideia da vida de oração na vida e no ministério de Elias, porque o Tiago faz questão de dizer, e orou de novo, orou constantemente, No verso 17, ele orou instantemente, ou seja, orou com instância. No verso 18, orou de novo. Então, nós temos um profeta que teve realmente uma vida de oração. Podemos, então, afirmar que aqui está uma das características do homem que Deus procura, e busquei dentre eles um homem. Primeira característica, um homem de oração. Sim, Deus busca pessoas que tenham uma vida de oração. É a arma mais poderosa que um cristão possa ter, é uma vida de oração. É claro que não excluímos que a palavra de Deus é uma arma poderosa. O nome do Senhor Jesus Cristo é uma palavra e um termo e uma arma poderosa. O sangue de Jesus Cristo tem poder e é realmente uma arma poderosa, não é? Nós não excluímos essas questões. O Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, sim, cristão assim é uma arma poderosa, mas tudo isso também requer uma vida de oração, Aquele que lê, que prega, que ensina a palavra, precisa orar. Aquele que usa a autoridade do nome do Senhor Jesus precisa ter uma vida de oração, porque não se usa o nome e o sangue de Cristo aleatoriamente, sempre se usa em campos de batalha, em guerrilhas, em guerras contra as hostes espirituais da maldade, principados, potestades, dominadores. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pois bem, então são armas poderosas. A característica de Elias é marcada pela vida que ele teve de constância, de oração em vários episódios da sua biografia curta, mas aparece sempre envolvido com oração. Por exemplo, nós estamos aqui no primeiro livro da história dos reis, e eu estou no capítulo 17. Estando no capítulo 17, esse texto bíblico, ele está nos dizendo assim: então Elias, está aqui a abertura da fala do texto, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante, olha a frase, perante cuja face estou, perante cuja face estou. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Muito bem, esse versículo do capítulo 17, versículo 1, que serve como base para a nossa reflexão número 2, falando da característica do homem que Deus procura, ponto 1, um homem de oração, nós percebemos aqui a expressão cuja face estou. Então, quando Elias usa essa expressão, cuja face estou, ele está se referindo à presença de Deus, Essa expressão se refere
a presença de Deus. Ele está dizendo para Acabe, mais ou menos assim: eu estou comparecendo perante você, ó rei Acabe. Agora, mas antes de estar perante ti, rei Acabe, eu quero que você saiba que eu acabei de sair da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Daí ele usa a expressão: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele faz uma confissão pública, né, da teologia, da existência de Deus. Tão certo como vive o Senhor. Jezabel, esposa de Acabe, sacerdotisa de Baal, ela tinha 850 profetas, dos quais esses profetas eram pagos para pregar uma mensagem cujo tema era falso, pseudo, mentiroso. A mensagem era leviana. Por quê? O campo e o teor da mensagem era pregar que Deus não existia e que Baal era Deus. Então, esses profetas disseminaram, pregaram, né, que Deus não existia. Você pode ler depois o capítulo 18 todinho e você vai perceber. Deixa eu verificar aqui um versículo que pode fortalecer, né, a ideia. Está aqui no verso 19, capítulo 18, verso 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também, os 450 profetas de Baal, ok? E diz, e os 400 profetas do poste ídolo, ou seja, de Azerá. E aqui Elias denuncia um fato, que comem na mesa de Jezabel. Então essa última expressão, que comem na mesa de Jezabel. Tanto os 450 profetas de Baal, como os 400 profetas do poste ídolo de Azerá, ou seja, Baal, deus masculino, Azerá, deusa feminina, os 850 profetas comiam à mesa de Jezabel. A palavra comer à mesa é ser assalariado, sustentado, para pregar a mentira. Qual mentira? Que Deus não existia e que Baal era Deus. Por isso que quando Elias aparece, ele aparece dizendo tão certo como vive o Senhor, para contrapor a mensagem mentirosa que os profetas de Baal, de Azerá, os profetas de Jezabel, pagos por ela, sustentados por ela, pregavam que Deus não existia. Elias chega com a mensagem teológica, viva, tão certo como vive o Senhor Deus. Deus da onde? De Israel, porque ele vem também para tocar na ferida da nação, a partir do rei, pelas crises existenciais, também em Samaria, Reino Norte, a capital de Samaria, Reino Norte, sob os comandos, o reinado ali de Acabe e, infelizmente, sua esposa Jezabel. Dentro do contexto histórico, religioso, político daquela época, a coisa não estava nada bem. Existia uma crise no trono, porque o rei casou errado, casou com Jezabel, mas também existia uma crise no templo, porque o próprio Acabe construiu um templo em Samaria a Baal. Então é uma crise no templo. Existe uma crise também na casa de cada israelita, porque as 10 tribos do Reino Norte estavam vivendo um tempo total de apostasia e de abandono ao único e verdadeiro Deus. Então, se Deus desejasse usar alguém lá em Israel, na capital, em Samaria, Deus não ia encontrar. Deus buscou lá no palácio, lá no trono, não achou, porque o Acabe
não estava em condições de ser usado por Deus. Deus buscou lá no templo, mas lá no templo Deus não encontrou nenhum profeta, ninguém que pudesse ser útil em suas mãos, porque o templo foi dedicado a Baal. Inclusive os profetas que pregavam não tinham condições de ser usados por Deus, porque eles eram assalariados por Jezabel para pregar a mentira. Deus procurou na casa dos israelitas e também não achou, porque nenhum deles fora digno e encontrou-se fiel ao Senhor ao ponto de Deus achar pelo menos um para usar. Inclusive o Senhor Jesus fez uma denúncia sobre o contexto de 1 Reis capítulo 17, que está em Lucas capítulo 4, eu quero ler para vocês esse texto, né? Aqui em Lucas capítulo 4, versículo de número 24, diz assim, Lucas 4, verso 24, tome nota do texto, hein? E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Por que Jesus está falando isso? Porque ele estava em Nazaré e não foi bem recebido em Nazaré, onde foi criado. Está em Lucas 4,16. Mas ele também está pegando um pano de fundo dos tempos de Elias, porque assim como Elias foi enviado a Samaria, né, a Acabe, ele também não foi muito bem recebido lá. Ninguém deu crédito, inclusive, ao que ele estava pregando. Mas vamos ao verso 25 de Lucas 4. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Então, lá em Israel, Reino Norte, capital, Samaria, sobre as 10 tribos, havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas Elias foi. Por quê? Porque as casas das viúvas, as casas dos israelitas estavam tão desconcertadas que eles não tinham o suficiente para sequer oferecer um sacrifício ao Senhor no altar. Mas o texto diz que, na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Olha o verso 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Por que Elias é enviado a uma viúva de Sarepta de Sidom e não a nenhuma das viúvas de Israel? Porque a viúva de Sarepta de Sidom tinha pelo menos lenha para acender o fogo, tinha azeite, tinha a farinha e tinha água. Vocês lembram? Quando Elias chegou lá, ela estava buscando um cavaco, lenha. Para quê? Para acender o fogo. Então ela tinha lenha e tinha fogo. O que Elias pediu a ela? Um copo contendo água. Então ela tinha água. O que ela disse para Elias que tinha, além da água? A farinha e o azeite. Então ela tem a lenha, ela tem o fogo, ela tem a água, ela tem a farinha, ela tem o azeite. Ela tem 5 coisas que na casa dos israelitas e das viúvas em Israel não tinham, por causa da apostasia que Israel estava vivendo. Deus procurou no templo, não achou, no palácio não achou, nas casas israelitas não achou. Mas se lá não tem, Deus vai encontrar em outro lugar. Sabe na onde? Lá em Tisbe, também conhecida como Tisbé, uma pequena cidade que quase que não sai no mapa, na geografia bíblica, de tão pequena que ela é. O fato curioso e a lição do texto é: Deus conhece o endereço de quem ora. Deus conhece o endereço de quem ora. Elias estava orando. Por isso que quando Elias aparece, ele aparece dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele está dizendo: eu estou em Tisbé, eu estou numa cidade pequena, tão pequena que quase não sai no mapa geográfico. A minha topografia, a minha geografia quase que não é mencionada.
Todavia, nesse lugar pequeno, Deus se manifesta, porque um homem está de joelhos. Elias era um homem de oração. Tiago diz: Elias orou com instância, perseverança, insistentemente, e orou de novo. A vida de Elias é marcada por uma vida de oração. Se no palácio não tem, se no templo não tem, se nas casas não tem, em um lugar pequeno tem. E Deus conhece o endereço de quem ora. Portanto, se eu e você também tivermos uma vida de oração, se nós marcarmos o nosso lugar secreto de oração, Deus conhece o nosso endereço. Cristo disse em Mateus 6 e verso 6, e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai, que te vê em secreto, e o teu pai que te vê, te recompensará. Qual é o lugar da oração? O quarto. A quem eu devo orar? Ao Pai. Como eu devo orar? Pai nosso, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Orai sem cessar. Ore hoje, ore amanhã, ore depois, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada, ore na semana, final de semana, em todo o tempo, em qualquer momento. Ore de joelhos, ore em pé, ore andando, ore no Espírito, ore dentro de você mesmo, ore trabalhando, ore estudando, ore dirigindo, mas seja onde for, em qualquer momento, em sintonia com o céu, falando com Deus, conversando com o Espírito Santo, que em ti habita, que em ti está, que em ti veio tabernacular, seu amigo, paracleto, companheiro, intercessor por natureza, que ajuda-nos no momento de oração, que faz com que as nossas orações sejam compreensivas diante do Pai, ainda que feitas em gemido, ainda que feitas debaixo de dores, de lutas, de provas, de dificuldades que nós enfrentamos na carreira da fé. Todavia, somos conhecidos nos céus por sermos pessoas que têm vida de oração. Aleluia! Não deixe de orar, não pare de orar, continue orando. Tá difícil, ora, tá complicado, ora mais um pouco, tá mais difícil, continua orando. Nada é mais poderoso, importante, produtivo do que uma vida de oração. Não se preocupe com A, não se preocupe com B. Deus não está preocupado com A, com B, com C. Deus conhece o endereço de quem ora. Aleluia! Deus em Cristo muito te abençoe nesse dia. Eu volto com vocês na nossa aula de número 3, no vídeo 3, para a gente explorar mais sobre as características do homem que Deus procura. Amém? Deus te abençoe, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua família, seu ministério, seu chamado. Não pare de orar, não desista, não desanime, levante a sua cabeça. O mais importante é que Deus te conhece, e se Deus te conhece, Ele conhece o teu endereço, o endereço de quem ora. Um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.